Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um iMed Lives. Estamos começando mais uma vez nosso iMed Lives. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Hoje à noite nós vamos falar de um tema muito interessante que é medicina do estilo de vida. Eu sou Heloísa Bonenstengel, eu sou médica emergencista, sou médica assistente do Departamento de Educação Continuada do iMed Group. E hoje eu vou receber um convidado muito especial. Ele já está no meio de nós, tá? Ele é o Dr. André Mosqueta. Ele é médico pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em clínica médica e geriatria, pós-graduado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, certificado em medicina do estilo de vida pelo International Board of Lifestyle Medicine e diretor do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Atualmente, ele atua com foco em método clínico centrado na pessoa, em medicina baseada em evidências, medicina comportamental e intervenções do estilo de vida. E como divulgador científico, realizando palestras e entrevistas como essa nossa. Vamos chamar o nosso convidado. Muito bem. Dr. André Mosqueta precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Acho que precisa de alguma atualização. Muito bem. Fizemos uma enquete nos últimos dias sobre medicina do estilo de vida. Muitas pessoas não conhecem essa área de atuação, que é algo totalmente novo. E é muito interessante a gente abordar ao paciente, a história, o que acontece com ele, de outras maneiras. Muito bem. Nosso iMed Lives, ele acontece quinzenalmente, às quartas-feiras. Às vezes a gente muda o dia por conta de alguma comemoração de alguma data, o dia da inovação, nós fizemos diferente, o dia de aniversário da iMed também, mas sempre estamos trazendo temas interessantes, temas que a nossa audiência se prepara e também tem sugerido para nós. Inclusive, nós também fizemos no início do ano uma enquete sobre os temas que as pessoas queriam ver aqui no nosso iMed Lives. Muitas pessoas quiseram sobre educação, sobre dia a dia do médico, mas muita gente pediu que o tema que mais ganhou votos foi sobre gestão. Então, a nossa próxima live, que vai ser no dia 12 de abril, vai ser da quarta-feira, daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre gestão de pronto-socorro, que já é um esquenta para o nosso workshop de gestão de pronto-socorro. Gestão de pronto-socorro é um desafio, é uma utopia, é um mito? Vamos saber nesse tempo. Muito bem. Acho que agora eu já vou conseguir convidar. Vamos ver o que acontece. Remover da função de moderador. Vamos aguardar. E muito bem, está no meio de nós. Bem-vindo, André. Obrigado, Luísa. É um prazer estar aqui falando com você. Muito bem. André, conta pra gente como que você, na sua carreira médica, chegou a isso que a gente vai chamar uma área de atuação, se tiver um outro nome mais adequado, você me corrija, que é medicina de estilo de vida. Como que isso aconteceu? Então, eu me formei há 20 anos na Federal de Pelotas e logo de saída a minha carreira foi toda na área clínica. Eu fiz residência em medicina interna lá no Hospital Conceição em Porto Alegre. Depois eu fiz residência em geriatria, fiz o curso acadêmico de epidemiologia da URGS. Fiz alguns estágios na minha formação, um estágio no exterior e outras complementações, e fui trabalhar. E já fazia alguns plantões, é verdade. Fui trabalhar no interior do estado, principalmente, e passei a ter uma vida que
eu diria assim, talvez seja o piloto automático da maioria dos colegas a partir do momento de formação, que é trabalhar e estudar e ir construindo uma vida dentro dos nossos sonhos e objetivos, né? E o fato é que chegou um momento da minha vida que eu fazia plantão em UTI, né, como internista, compunha a equipe, não era um intensivista da UTI, mas compunha a equipe. Eu tinha consultório particular, prestava atendimento domiciliar para pacientes, eu tinha uma casa de repouso para idosos, porque a minha formação é de geriatra, né? E eu tenho um espírito empreendedor e procurei me envolver com isso. Tive algum envolvimento com projetos do SUS, né? Chegou no momento em que, com 2 filhos, casado, tá, Heloísa? Eu acordei numa manhã com lesões eritematosas pruriginosas nos meus cotovelos e nos meus joelhos. Aquilo lá estava vindo trazer uma mensagem para mim, mas que já fazia muito tempo que eu suspeitava. Eu suspeitava que já levava a vida com um desequilíbrio que favorecia a profissão. No sentido que os meus empregadores, que os meus pacientes, até os meus sonhos profissionais, mas equilibrando minha vida pessoal e familiar. Em 2018, eu ouvi falar da nutrologia. Primeira percepção que eu tive foi, como um cético que eu sempre fui, foi um pouco receosa. Eu fiquei imaginando, nossa, isso aí vai levar aonde? Mas eu precisava procurar algo, estava buscando algo para ajudar a mim mesmo, na verdade. Precisava melhorar minha qualidade de vida. Fui fazer a pós-graduação da nutrologia do APRAM e a verdade é que ao final da pós-graduação eu não havia fechado os pontos que eu precisava na minha concepção de processo de saúde e doença. E aí, no começo de 2019... não foi sanada com a nutrologia naquele momento. E em 2019, eu lembro, minha esposa é médica, que eu mencionava para ela assim, André é o nome dela também, tá? Eu falava, André, olha só, você percebe que a gente está pagando com a nossa qualidade de vida, a gente está pagando até com a nossa saúde para alcançar os nossos objetivos. E a gente, te confesso, olhando hoje, a gente não tinha nem tempo de parar e pensar direito. Era sempre ou cansado ou trabalhando, ou descansando ou trabalhando, né? E aí, em 2019, no início de 2019, eu ouvi falar da medicina do estilo de vida. A minha primeira impressão foi que era uma coisa de hippie, né? Porque a gente sabe que hoje a gente vive uma profusão de forçadas de barra, se eu posso chamar assim, de nomes novos para especialidades, para áreas científicas. Todo mundo quer um pedaço da torta e aí se inventa uma série de estratégias questionáveis. E minha primeira visão foi bem cética, negativa também sobre o meu estilo de vida. Eu fiz uma pesquisa na internet para entender, para ver quem estava envolvido. Mas, com o tempo, eu fui me informando mais um pouquinho e encontrei um curso no Einstein, né? E aí eu, quer saber, vou fazer esse curso no Einstein, não era uma pós-graduação completa, era um curso de 4 módulos, de final de semana, né? E aí, simplesmente, desde o primeiro dia de aula, meu queixo caiu, porque eu percebi o seguinte, eu passei todos esses anos estudando doença, estudando fisiologia do coração, fisiologia do rim, etc., medicações, mas e o funcionamento do próprio ser humano na sua busca pela saúde? Muito pouco. Sobre adesão, sobre motivação, sobre o uso otimizado dos instrumentos de estilo de vida. E naquele momento eu pensei, poxa, talvez isso aqui vai fechar. E foi o que aconteceu. Na medida que eu fiz o curso, eu fiz a certificação internacional e me atirei de cabeça. Tu vê que é muito pouco tempo, 2019. E aí eu posso te dizer, parece até que eu estou contando sobre uma religião, né? Mas não é uma religião, não tem muito a ver, mas o sentido de trazer respostas para as angústias do André pode ter até funcionado como uma espécie de religião, e a minha vida é como se ela tivesse fechado aquelas pontas que estavam soltas, né? E aí eu fui mudando gradativamente. O que aconteceu de lá até hoje com o André, por exemplo? Assim, eu descredenciei dos convênios, eu vendi a casa de repouso, eu parei de atender pacientes internados e eu floresci, eu prosperei no meu consultório.
na minha prática médica, eu fiz isso acontecer, trazendo diferenciais, linguagens e métodos de autocuidado também para a minha prática clínica. Assim, resumido, eu acho que é isso aí. Eu vou perguntar, a medicina do estilo de vida, você começou por você? Ah, sim, o estudo e a prática, com certeza, com certeza. E é o que a gente Você. vê em 90% dos colegas que se apaixonam, o paciente número 0, né? Ou prefiro o paciente número 1 é você mesmo. Porque o burnout é super comum, você deve saber melhor do que eu, isso, principalmente no meio do intensivismo, a prevalência de bruxismo, de briquismo, de cefaleia tensional, de doenças relacionadas à imunidade, ao estresse, crônicas, de obesidade, sedentarismo, abuso de cafeína e outros estimulantes é altíssimo no meio médico. Eu estou numa cidade relativamente pequena, mas nós temos entre 400 e 500 médicos aqui, né? E aqui já abundam, que é Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, já abundam casos notáveis de pessoas que guiaram a sua carreira com sucesso perante os colegas, mas com uma série de percalços e desafios até desnecessários na sua vida pessoal, na sua vida de saúde mesmo e familiar. Né? Uhum. Entendi. E como que surgiu essa área de atuação Então, no a mundo? medicina do estilo de vida, Você sabe contar para nós? a medicina do estilo de vida, ela existe desde que o homem é homem. Existem relatos de milhares de anos antes de Cristo, dos egípcios, principalmente, de recomendações para tratamento do diabetes, da obesidade, através de intervenções de estilo de vida. E depois, com o avançar, com os filósofos, Platão, a escola hipocrática, a coisa foi se consolidando. Na Idade Média, passou uma fase mais nebulosa sobre o uso. Né? Naquela época, para se ter ideia, os ricos tinham uma expectativa de vida menor do que dos plebeus, porque de tão danosa que era a medicina, a teoria que se aceita é que como eles tinham mais acesso à medicina, então o rico, quando estava doente, ia lá e drenava metade da volemia do paciente para tentar salvá-lo e morriam na maioria das vezes. E aí, por volta do século XVIII ou XIX, começaram algumas pesquisas. A primeira descrição que se tem notícia de relação de estilo de vida e doença crônico-degenerativa foi no século XVIII, em Londres, com os limpadores de chaminé, que eles passaram a apresentar um câncer na bolsa escrotal. E aí passou a se chamar, inclusive, o câncer dos limpadores de chaminé, naquela época. Foi a primeira descrição. Opa, estilo de vida cientificamente falando, olha aqui, ó, pode causar doenças crônico-degenerativas. E depois, à medida do século XIX e XX, as pesquisas de doenças cardiometabólicas, de obesidade, depressão, ansiedade progrediram. E o que chegou no final do século XX foi uma pletora de evidências nas áreas mais diversas da psiquiatria, da saúde mental, da saúde física, de questões sociais, inclusive, e relacionadas à ecologia, de medidas do estilo de vida muito poderosas. Quando a gente vê o Interheart, que é um dos primeiros estudos que relacionou multicêntrico, com mais de 50 mil pacientes, que relacionou estresse e infarto agudo do miocárdio. Um dos primeiros estudos que os antigos já sabiam, né, Luísa? Os antigos já sabiam, esse estresse vai te matar, vai te fazer perder os cabelos. De repente vem a ciência e confirma, isso foi mais ou menos em 2004. As evidências começaram a se somar, o professor Dan Ornish, alguns pesquisadores, John Kelly e outros, o próprio Rip, o James Rip, que é um intensivista de carteirinha, ou um cardiologista de carteirinha que fez publicações na área de intensivismo, entre outras, né? Ele se apaixonou pela medicina de vida na década de 90 porque mudou a vida dele, né? Isso é bem interessante também. O professor James Rip, ele era um professor, um pesquisador, um médico, um escritor, mas de repente ele disse assim, poxa, mas e o meu autocuidado? E evitar que as pessoas cheguem até a UTI. Né? E ele escreve o primeiro livro-texto, é publicado em 99, de medicina de estilo de vida, é um livro de capa dura, é um compêndio do assunto, e alguns luminares da medicina preventiva, da epidemiologia, das áreas mais metabólicas se reúnem no começo dos anos 2000 e decidem fundar em Loma Linda, liderados pelo professor John Kelly,
o Colégio Americano de Medicina e Estilo de Vida, em 2004. Esse pode ser considerado o início formal de todo esse movimento de medicina do estilo de vida com M maiúsculo, porque quando a gente fala medicina do estilo de vida, é toda intervenção médica que diga respeito ao estilo de vida. Mas agora a medicina do estilo de vida, o movimento organizado por esses luminares, e que hoje floresce na Austrália, floresce na Europa, na América do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos, ele foi fundado, então, formalmente em 2004, e aí muitas coisas aconteceram desde então. É interessante porque, inclusive nessa enquete que nós fizemos, nós perguntamos: você costuma orientar os seus pacientes em relação a questões de vida? E algumas pessoas sim, outras depende do paciente, porque a gente realmente entende que faz parte da atividade médica a educação e orientação do paciente, mas nem sempre a gente tem tempo, a gente tem técnica para fazer isso. Então, vou chegar à pergunta X de início da nossa live. Conta para nós o que é a medicina do estilo de vida com M maiúsculo, Certo. como você nos disse. Então, medicina do estilo de vida é uma ciência baseada em evidências científicas, ou como alguns querem, uma especialidade médica que faz uso da medicina baseada em evidências para prescrever prioritariamente, como modelo terapêutico primário, mudanças de comportamento, baseando-se em 6 pilares, que é sono reparador, conectividade positiva, uma alimentação predominante de plantas não processada, o controle do estresse, o gerenciamento do estresse, a inteligência emocional, o controle da exposição a substâncias não naturais, tóxicas, como tabaco e álcool, e a prática de atividade física, a movimentação física saudável, e o sono, como eu falei, o sono fechou 6, né? A toxicologia, o sono, atividade física, o estresse, alimentação e relacionamentos, que é a conectividade pessoal. E na última definição do ACLM, que o ACLM ele lança as definições oficiais, também contempla com grande poder de prevenção, manejo e até reversão de alguns casos de doença crônica não transmissível, doença crônica degenerativa. Isso em termos, assim, em termos de dicionário, né? Agora, claro, se a gente começar a conversar sobre o que é medicina de estilo de vida, tem vários prismas que podem ser abordados. Certo. Deu alguma travada enquanto você estava explicando, então a gente vai, obviamente, voltar nesses 6 pilares, só para você depois repetir para as pessoas que não tiveram oportunidade na hora, porque travou em diferentes momentos. Algumas pessoas avisaram, para mim travou depois. E conta para mim o que não é a medicina do estilo de vida. O que não é medicina do estilo de vida? Por que é importante essa tua pergunta? Porque quantas especialidades médicas surgiram nos últimos 15 ou 20 anos? Não são tantas, né? São várias, mas as principais especialidades, como cardiologia, como intensivismo, como endocrinologia, as outras que a gente conhece bem, neurologia, são especialidades de décadas já bem consagradas, conceituadas. E o fato é que os movimentos que surgiram depois dos anos 2000, eles têm um ônus no seu crescimento, que é a internet, a comunicação digital, tornando isso um desafio a mais, e muitas vezes de forma até antiética. Então a gente vê assim, hoje na internet, qualquer coisa tem o potencial de virar uma especialidade médica, ou um curso de pós-graduação, ou uma área de atuação, etc. Eu já ouvi, por exemplo, falar de medicina artesanal e outras coisas. Mas, então foi importante, segundo o board, então existe um board nos Estados Unidos, formado por alguns professores que são referência na área, e para estabelecer os limites precisos para a educação, para guiar o movimento ao redor do mundo. E eles deixam bem claro que é super importante definir nessa era que a gente está vivendo o que não é medicina de vida para não se confundir com as outras coisas. Então, por exemplo, medicinas ou áreas médicas que se propõem a práticas experimentais, que
não tem base em evidências científicas bem estabelecidas. Isso não é medicina do estilo de vida. Por exemplo, medicinas que não têm um método centrado na pessoa. Porque isso é super importante na medicina do estilo de vida. Quem constrói o caminho é o próprio paciente. O treinamento, o apoio cognitivo-comportamental é central na medicina do estilo de vida. A mudança comportamental, e aí você pode puxar teóricos desde o mundo da psicologia, teóricos sociais, as teorias da mudança, e as próprias pesquisas médicas sobre adesão e efetividade, você vai perceber o quê? Que a mudança do ser humano acontece principalmente embasada na direção do próprio ser humano, na adaptação a dois pontos, principalmente. Aquele indivíduo que está na nossa frente e ao contexto onde ele está inserido. Então, nesse estilo de vida, essa coisa do método centrado na pessoa é central. A outra questão que é importante é a questão dos 6 pilares. Então, a medicina de estilo de vida com M maiúsculo, ela tem essa categorização em 6 pilares. Alguns tentam colocar mais transcendência, mas sexualidade. Então, eu posso lhe dizer, não sei se a gente vai entrar nessa questão hoje, provavelmente não, mas que tudo isso foi analisado, é analisado e está contemplado nos 6 pilares, né? Então, esses são alguns exemplos. Eu não queria citar exatamente, mas assim, medicina, eu acho que eu tenho que citar, né? Porque eu tenho medo de que passe uma mensagem negativa, mas não é medicina funcional, não é medicina corpo e mente, não é medicina integrativa, não é medicina ortomolecular. Tá? É claro que algum elemento, mas isso até o intensivismo, a cardiologia, etc., vai ter algum elemento desses saberes que tem base científica. Né? Por exemplo, mente-corpo, o mindfulness. Agora, prima pela inclusão de estratégias baseadas em evidências. Isso é o grande diferencial entre medicina de estilo de vida e as outras. As outras que não são medicina do estilo de vida, dessas que, por exemplo, no Brasil não são reconhecidas como especialidade médica. Ou seja, primeiro o que me chama a atenção é a questão da base científica, né, da medicina de estilo de vida, e a questão do centrado na pessoa, que isso é muito importante, porque até mesmo dentro do cuidado hospitalar, a gente está migrando para isso, né? Do cuidado centrado no paciente, ele sendo o protagonista da própria história dele e do próprio cuidado. Entrou uma pergunta aqui, isso refere-se até à relação dos medicamentos? Eu brinco falando assim para os pacientes, olha, ninguém vai bater na sua porta de manhã perguntando, tomou seu remédio hoje de manhã? Né? Mas queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa pergunta. Viu? Porque nós tivemos uma reunião da diretoria nacional agora no fim de semana em São Paulo, e um dos assuntos que foram discutidos foi a necessidade da gente aproximar mais a medicina de estilo de vida, os conhecimentos do uso de medicamentos, seja para o uso racional ou para o desuso racional, a desprescrição racional. Quando você vê que um dos pilares é o controle da exposição a substâncias não naturais, ou o controle da exposição a tóxicos, alguns dizem só tabaco e álcool, mas a verdade, segundo a CLM, não, são substâncias potencialmente tóxicas, ambientais, ecológicas, agrotóxicos, por exemplo. Aí você pode colocar o controle da exposição a medicações. Né? Isso tem que ser revisto sempre com o paciente. E eu queria aproveitar para divulgar que vai haver um simpósio organizado pelo Colégio Brasileiro agora em abril, a respeito de desprescrição na prática. Vai ser um simpósio, se não me engano, de 8 horas, organizado pelo Dr. Bruno Colontoni, que é um colega diretor cardiologista de Campinas, em que vão ser abordados vários aspectos do uso da medicina de estilo de vida na desprescrição dos medicamentos. Então, isso é com certeza um assunto muito importante. Isso é um grande desafio, né? Porque a gente muitas vezes enxerga a prescrição só como ir adicionando. Dá tal coisa para tratar isso, aí isso dá insônia, aí dá um benzodiazepínico para tratar a insônia. Só que aí chega uma hora que a gente não sabe se aquele remédio primário ainda tem função ou não, e se tirar tudo é toda uma cadeia. Então, acho que é um desafio muito grande, às vezes até maior do que você realmente prescrever uma medicação. E queria que você falasse, entrou uma pergunta, podem colocar aqui no chat ou mandar no
no privado as perguntas que a gente vai incrementando aqui. Quais que são os principais problemas de saúde que a medicina de vida pode ajudar a prevenir e até mesmo Então, tratar? sabe que eu tenho a minha formação como clínico, me fez estudar várias especialidades médicas. E se é uma coisa virtualmente unânime nos guidelines, nas diretrizes, é que a primeira abordagem é do estilo de vida. Você pode estudar artrite reumatoide, você pode estudar síndromes enxaquecosas crônicas, e assim por diante. O primeiro quadrinho do algoritmo, eu lembro quando eu me formei, estava o pico dos algoritmos, né? Hoje quase não se fala do algoritmo, né? O primeiro quadrinho geralmente é estilo de vida, de terapêutica. Então, o potencial da medicina de estilo de vida, às vezes as pessoas são super exigentes, né? Mas como é que se vai tratar uma fibrilação atrial com medicina de estilo de vida? Não é essa a pergunta. É como você vai potencializar o tratamento da fibrilação atrial. Porque as pesquisas, inclusive com pacientes em que, quando estudam prognóstico de pacientes portadores de câncer, o risco de contrair câncer, o estágio do câncer no momento do diagnóstico, o prognóstico e a resposta terapêutica, os quatro têm interferência de fatores de estilo de vida. Certo? Então tem um estudo, por exemplo, uma corte grande nos Estados Unidos, de mais de 18 anos, que mostrou que os homens estressados, existia um score de estresse, pegando o quartil superior contra o quartil inferior, tinham 4,5 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata do que os mais tranquilos, por exemplo. Mas eu não quero ficar entrando muito em evidência científica, eu acho que não é essa a ideia. Mas, assim, o potencial, eu diria assim, quais doenças em que a medicina de estilo de vida não tem aplicação? Certo? Tá. Aí eu vou te responder com silêncio. Porque, inclusive, em cuidados paliativos, a medicina de estilo de vida treina os profissionais para ensinar medidas, por exemplo, de autorrelaxamento, autoconhecimento, para facilitar a conectividade positiva e assim por diante. Então, ela tem aplicação, alguns dizem, eu gosto muito desse discurso, Heloísa, ela é a base de todo o manejo em saúde, para o educador físico, para o médico, para todo cuidado de saúde. Ela é a base do cuidado de saúde. Todos esse cuidado, né? Como? Muito interessante. Agora, todos os se profissionais você estão olhar envolvidos assim, as 10 no principais cuidado, causas de né? morte no Brasil, 7 delas são doenças crônico-degenerativas. Vai ter ali infarto, vai ter AVC, diabetes, demência, cânceres, insuficiência renal crônica e outra que está me faltando agora. Vou ficar devendo. E as outras três, que é acidente de trânsito, morte por armas e pneumonias, por exemplo, potencialmente as 10 principais causas de morte no Brasil têm uma interferência enorme do estilo de vida. Claro, a gente tem que falar aqui com um p-valor, né, menor que 0,05, a gente está aplicando aqui a 95%, falando grosseiramente. Algumas doenças, eu citei antes um infarto, por exemplo, o AVC isquêmico. 90% dos AVCs isquêmicos são preveníveis, evitáveis com medicina de estilo de vida. Agora você pega câncer de pulmão, 80% dos casos, de brônquios e vias e traqueia, 80% dos casos. Legal. Mas agora, se você pega, por exemplo, eu citei antes câncer de próstata, as evidências mostram que 30% é prevenível. Então, existe todo esse jogo, né, de aplicação de acordo, de novo, com o indivíduo e com o contexto, além da doença. Que tudo tem o seu tamanho, o seu lugar e o seu momento, não é? Então não dá para também, às vezes, hipervalorizar. Eu acho muito interessante, eu cheguei ao André, para quem está assistindo a live, através de uma amiga minha, que é a Tatiane, ela é neurologista, e ela se mudou para Portugal 20 dias antes de estourar a pandemia. E no contexto de pandemia, onde ela não estava fazendo atendimentos, ela começou a mexer com o Instagram e ela trata, como todo bom neurologista de consultório, trata muito a enxaqueca.
E a abordagem que ela faz, né, usando a medicina de estilo de vida, eu reflito muito sobre, olha, você teve crise de enxaqueca no final de semana, por quê? Porque você comeu diferente, você abusou de álcool, você mudou o seu sono, então tudo isso acabou influenciando, ou seja, não adianta ficar tomando remédio só se você não identifica esses gatilhos do seu estilo de vida que podem precipitar a doença. O tratamento é importante, né? Tem certas pessoas que vão precisar do tratamento profilático, fazer o tratamento de resgate, mas a questão do estilo de vida ela é fundamental nesse tipo de situação, né? Sim, com certeza. Acho que falaste muito bem. Uhum. Um exemplo, a Tati, E aí só para dar um nisso, exemplo assim bem simplório, né? Você pode abortar uma síndrome enxaquecosa, uma crise com água, hidratando. Tem lá um dado, um pesquisador fez até uma pesquisa a esse respeito, né? Então, a medicina de estilo de vida até se dá o direito, às vezes, de propor intervenções desse tipo, simples, tão ancestrais, né, Luísa? Tão ancestrais, só que por algum motivo ou outro, e a sim, gente até suspeite de quais motivos, a medicina, algumas áreas, alguns profissionais, talvez dizendo melhor, eu não sei bem como especificar isso, foram se afastando de evidências que são mais simples, que são mais fáceis. sim. E olha, um outro exemplo disso é a congestão nasal e as infecções de vias aéreas superiores. O novo queridinho dos otorrinos é o quê? Lavagem nasal com soro fisiológico. Mandava fazer. E aí começou a entrar remédio, remédio, remédio. E peraí, pessoal, o que funciona mesmo é lavar com soro fisiológico. E, André, que tipo de mudança no estilo de vida que você recomenda para os pacientes, Uau! de maneira geral? Olha, começa pela mudança. É a caixa de Pandora. Começa pela mudança da minha consulta. Minha consulta é diferente. Minha consulta, eu sempre tenho que verificar os sinais vitais da medicina de estilo de vida. Você não vai. E como que são os Como? estilos de... Então, E como que são esses você não sinais vai vitais da consultar medicina com de um estilo de... médico assim que fez formação em medicina de estilo de vida com E maiúsculo, como a gente brincou antes, que não vai verificar como é que estão, então, o seu sono. E aí a gente tem instrumentos validados, científicos, né? Perguntas validadas. Não é assim, como é que você está dormindo? Você está dormindo bem? Né? Vai verificar, então, o sono, vai verificar a tua movimentação física, e hoje a gente tem muito conhecimento novo nessa área, sobre questão de estar sentado, frequência cardíaca basal, uma série de questões, os snacks de exercício físico. A gente sabe que 15 minutos de exercício de alta intensidade, ele pode trazer um benefício tremendo para a saúde, por exemplo. Subir 6 lances de escada equivale a um gasto cardiometabólico de 10 minutos de caminhada leve. Tem uma série de coisas. É um mundo de conhecimento, é muito legal. Você não vai sair dessa consulta sem conversar como é que estão teus relacionamentos, como é que estão as coisas na família, no Certo. trabalho. E aí a gente também tem uma série de intervenções, né, instrumentos para isso, sem conversar como é que está o estresse, certo? Aí tem escalas também de avaliação do estresse, com sinais e sintomas, sem conversar como é que está a ingesta de álcool, ou se for um paciente fumante sobre cigarro. Sem conversar, não vai sair dessa consulta sem conversar como é que está a alimentação. E aí, quando a gente fala de alimentação, as pessoas, nossa, como avaliar a alimentação num paciente através de um sinal vital? Né? Então, por exemplo, quantas frutas você costuma ingerir por dia? Ok. Quantas porções de legumes? Quantas porções de verduras? Certo? Quantos grãos? Quantos tipos de grãos diferentes? Nuts. Você ingere nuts no dia a dia? E aí vai os alimentos, os hábitos a serem minimizados, ultraprocessados, carne processada e assim por diante. Certo. Outra coisa que não deve sair sem. Oi? Aqui, descasque mais e desembale Descasque menos, né? mais e desembale menos. Essa é uma das frases legais. Tem muita coisa legal nessa área. O Michael Pollan escreve muito sobre isso. A gente tem o que sua avó não reconheceria como comida,
não deve ser comida mesmo. Você mostra um choquito para a avó, né? Pelo menos nós da nossa geração, para os mais novinhos, eu acho que é bisavó. Mostra um choquito para bisavó, ela vai olhar assim, não, o que é isso aí? É um brinquedo? Certo? É só um exemplo simplório, né? É... Como? Fandangos. Fandangos, Fandangos, é. né? Salgadinho. A sua saúde metabólica, e aí a gente vai entrar em resistência insulínica, em perfil lipídico, em pressão arterial, em batimentos cardíacos, vão entrar nos sinais vitais da medicina de estilo de vida. Agora foi uma pergunta que eu até não tenho aqui para colar, né? Podia ter preparado uma colinha, mas é mais ou menos isso aí. Eu tenho prontuário informatizado, né? Então começa por aí. Porque uma grande lição, sabe, que a medicina de estilo de vida me ensinou foi que as pessoas querem mudar, ou todos nós queremos mudar, né? E chega um ponto que a gente pode chamar o gap, intention, action, né? Intention, action, gap. Então é aquela coisa do precipício, tu tá antes do precipício e se quer passar lá para o outro lado. E tem um vão. Esse gapzinho, como é que passar esse gap para qualquer coisa? Para deixar de um hábito ruim, para associar um hábito, qualquer coisa. Imagina qualquer coisa. As estratégias para ultrapassar esse gap, elas sempre vão depender, ou eu vou escrever, vou falar uma resposta um pouquinho melhor. A prescrição, o aconselhamento das intervenções para a ultrapassagem desse gap sempre vão depender de duas variáveis. E eu estou te falando baseado em ciência, porque tem estudiosos dessa área, tem muitos estudos sobre essa área. Tem, não livros, mas também livros tem, não só livros, mas artigos e revistas sobre medicina comportamental. O indivíduo e o contexto onde ele está inserido. O indivíduo... Então, todo conselho... Esses dias um colega me perguntou, André, qual é a maior dificuldade que você encontra para aconselhar os seus pacientes para emagrecer no consultório? Qual paciente? Qual tipo de paciente? Minha pergunta. O paciente, sei lá, uma moça de 20 e poucos anos, mas qual é a profissão? Qual é a família? Onde ela mora? Mora em casa? Mora em apartamentos? Olha como o estilo de vida é central nesse tipo de intervenção. E outra coisa, em que contexto ela está inserido? Como é que está a satisfação dela no trabalho, no casamento, no namoro, enfim? Como é que é a herança genética também? Porque a gente sabe que a herança é importante. Então, é até um pouco frustrante, mas a gente sabe que a ciência séria ela é assim. Você quer saber de um cientista fazer uma pergunta simples, a resposta geralmente é frustrante. Vai depender, em geral, as mudanças de estilo de vida vão envolver questões emocionais, cognitivas, comportamentais, de relacionamento, né? E aí cada paciente vai ditar, como eu falei antes, o método centrado na pessoa vai nos ajudando a traçar um caminho. O maior especialista em doença, viu, Luísa, é o médico, não tem dúvida nenhuma disso, certo? Talvez até em reabilitação, em tratamentos. Mas o maior especialista naquela pessoa é ela mesma. Ela que está dentro daquele corpo, ela que já sabe o que aconteceu com ele, ela que sabe suas fraquezas e suas forças. E a partir do momento que eu tenho uma atitude centrada na pessoa, essa pessoa ela perde um dos principais cacoetes, vícios que os pacientes têm na frente dos médicos, que é o de esconder, de omitir, de mentir, de simular, com medo de serem criticados e rechaçados e até humilhados às vezes. Então, a partir do momento que eu tenho uma conduta centrada na pessoa, como é a proposta de medicina de estilo de vida, essa é uma das coisas que melhoram muito. E qual que é o maior desafio que você acha que existe em aplicar a medicina de estilo de vida? Em que contexto? Você... Olha, começou, hein? No seu consultório, com seus pacientes, qual que é o maior desafio, qual que é a maior barreira que você encontra? Eu atendo como clínico, eu tenho paciente de 13 anos até 102 anos.
Olha, um dos desafios mais importantes, são vários os desafios, com certeza. Um dos desafios mais importantes é a mentalidade que a gente está herdando desse sistema de saúde, o médico, das últimas décadas, que é um sistema centrado no médico, que é um sistema centrado na farmácia, no engolir cápsulas e comprimidos, em fazer exames para manter a saúde. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. O paciente faz um check-up e eu tenho até medo, às vezes, de dizer que os resultados estão muito bons, porque esse paciente ele ainda não percebeu que a qualidade de vida a longo prazo vai depender muito além do HDL, do Roma Score e coisas assim. E então a supervalorização dos exames, uma visão um pouco míope mesmo, equivocada dos parâmetros e da relação médico-paciente, eu acho que é um dos maiores desafios que eu diria. Entendi. E dos 6 pilares que você citou para nós, e aí retomando, porque travou o vídeo àquela hora e muita gente entrou depois, então seriam sono, conectividade positiva, evitar o uso de tóxicos, alimentação, manejo do Atividade física. estresse e esqueci um. Qual deles você acha que é o mais difícil de abordar? Então, uma das coisas que a gente aprende nas ciências comportamentais é que quando alguém responde uma pergunta, quase sempre é como ela. É mais a respeito dela do que a respeito de qualquer coisa. Quando eu penso assim, quando era residente de interna, uma vez num round, eu mencionei assim, tipo, paciente com HIV, com SIDA, não quero. E aí o professor falou assim, não, isso vai exatamente para você, Mosqueta. Porque o que está na cara? Está na cara que você tem que estudar mais. Depois que você estudar mais, você vai saber mais, vai querer colocar mais em prática, vai sentir mais confortável, naturalmente vai acolher melhor esses pacientes. Eu acho que é um caso semelhante, essa tua pergunta, porque vai depender da habilidade, né, da expertise, do know-how de cada profissional. Se eu te disser para o meu caso, talvez sono e gerenciamento do estresse, inteligência emocional seriam os mais fáceis, mas aí é o André Mosqueta. Tu vai pegar especialistas nesse estilo de vida que são craquíssimos em manejo de alcoolismo e tabagismo, por exemplo, e assim por diante, né? Então, acho que não dá para afirmar que existe um que seja superior ou inferior aos outros em nível de dificuldade. Entendi. E você relacionou muito a medicina do estilo de vida a dados científicos, né? Então, a gente vê que é uma proposta séria. É uma especialidade reconhecida no Então, Brasil? se você vê do ponto de vista da Associação Médica Brasileira, da MB, não é ainda. Né? O Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida foi fundado em junho de 2018. Então, é um nenezinho. Nessa época, até um pouco antes, foi feita uma reunião na MB. Tá? Se fundou a Comissão Nacional de Medicina e Estilo de Vida para estudar o assunto. E existem alguns movimentos acontecendo nesse sentido. O caminho natural talvez seja que ele tenha uma aplicação. Os Estados Unidos, por exemplo, ele possui a diplomação chamada certificação em medicina e estilo de vida, possui a diplomação em nível de especialidade, você passa a ser chamado especialista em medicina e estilo de vida. E olha só, não sei se você sabe, ou quem está assistindo, se todo mundo sabe, o terceiro nível é intensivista de medicina do estilo de vida. Isso. Que são médicos que Olha se isso. aprofundam, se especializam em experiências imersivas, que a gente sabe que tem um grande impacto quando bem feitos. Certo? Então, ainda é uma especialidade relativamente recente, no Brasil não, mas existe até uma possibilidade, em algum momento, ser uma especialidade médica, mas também ser uma espécie de área de atuação adaptada para as outras especialidades. Existe essa possibilidade. Uhum. Certo, entendi. Inclusive, é bem interessante desse ponto de vista, né? Vários profissionais que estão atuando em várias abordagens do paciente, então, desde um clínico que está atuando
em consultório, o intensivista que está numa unidade crítica, todos eles terem esse olhar diferenciado. Muito interessante. E como que você acha que a tecnologia, que está influenciando bastante a medicina e o cuidado à saúde, vai influenciar a medicina do estilo de vida? Já está influenciando. Depois que... Como? O chat. Oi? Vocês vão ser Chat substituídos GPT. pelo chat GPT? Vocês. Tipo, a classe de médicos que presta serviço em medicina de vida vai ser substituída pelo chat GPT. Olha, desde que surgiram os Big Data em saúde, com os vestíveis principalmente, tem havido uma série de insights a respeito de estilo de vida em saúde. A notícia boa é que esses insights geralmente diminuem o medo, a culpa e a vergonha que muitos gurus da internet, muitas regrinhas querem colocar. Você não pode comer tal coisa. Você pode. Não, quando você vai ver o Big Data, você vê que é muito mais complexo, dinâmico, que possa ser resumido, que não pode ser resumido em pequenos conselhos, né? Mas, assim, as pesquisas estão avançando demais. Tem, por exemplo, recentemente se fez uma pesquisa com monitorização contínua dos batimentos cardíacos, através de pulseira, né, de relógio, e se a longo prazo, e se viu que a incidência, por exemplo, de doenças degenerativas neurológicas era até 75% maior entre pacientes com frequências cardíacas de base de 80 ou mais, quando comparadas com 70 ou menos. Por exemplo, né? Então, no ramo de pesquisa, isso é tremendo. A todo momento nós estamos tendo notícias muito interessantes. Na questão de assistência, principalmente na comunicação e na facilitação, na catapultagem, eu diria, na potencialização da mudança de hábito, a medicina do estilo de vida, usando as tecnologias, ela obtém mais sucesso. A gente tem até nos livros texto de medicina do estilo de vida partes dedicadas a esse assunto, para manter o contato, o vínculo com o profissional, para o autoconhecimento. Também não deixa de ser uma tecnologia, o uso do autotreinamento, do paciente em casa, por exemplo, a atividade física, tem hoje muitos métodos, equipamentos especiais para fazer atividade em casa. E sobre tratamento e o futuro, essa pergunta aí, quem souber vai ganhar. Eu li uma reportagem ontem, né, na Folha, que a medicina intensiva, e aí eu mando um abraço fraterno para os colegas, vai ser uma das últimas áreas médicas, se for um dia, substituídas, que é conviver nesse ambiente de intensivismo, né, com um altíssimo nível de responsabilidade. Agora, o conhecimento clínico, se eu posso te dizer uma coisa, falando bem sério a respeito da medicina de estilo de vida, existe a medicina high touch, que é a medicina do alto toque, do toque alto, né, de tocar, de se conectar, olho no olho, o toque na pele, a empatia, né? Essa eu acho que vai ser muito difícil ser substituída. E a medicina de estilo de vida é rica nisso, graças a Deus. Outra coisa que é interessante também, eu só queria finalizar com essa observação, existe uma área da medicina de estilo de vida que é mais de proposição de políticas públicas e adaptação para escolas, para medicinas de grupo, para empresas. Então, a medicina de estilo de vida, ela propõe carreiras, ela propicia carreiras que vão além de um consultório, muitas carreiras, né? Como todas as áreas médicas, mas eu acho que ela, especialmente pelo assunto, pelo métier, pode trabalhar com criança, com família, com gestante, enfim, ela tem um mercado amplo e eu acho que vai ter sempre. Maravilha. E a gente começou a live falando, você contando pra gente que você começou a medicina do estilo de vida em você mesmo, aplicando em você mesmo a partir de uma angústia, uma inquietação própria. Como que você vê os profissionais de saúde em relação ao autocuidado e aos pilares da medicina do estilo de vida? Perfeito. De maneira Isso geral. é muito importante. De Como? maneira geral e do nosso lado, né? A IMED é uma empresa que atua muito na linha crítica, né? Então,
os nossos projetos em geral são de emergência, UTI, medicina hospitalar, a gente gosta do paciente Então, crítico, né? Então, para nós, né? Onde que a gente pode melhorar? Perfeito. Então, nesse a respeito das implicações da MEV para a vida do próprio profissional, é um conteúdo absolutamente rico, interessante, encantador, transformador, e que eu recomendo a todos os colegas, se puderem se aprofundar. É super interessante, né? A gente, quando estuda o mercado do futuro, quando o Harvard, que tem um centro de estudos assim fora de série sobre inteligência emocional, de neurociências em geral, e também do estilo de vida, quando diz que resiliência é uma das principais características para o profissional ter sucesso hoje, no futuro, a gente sabe que o burnout ele vai compor uma gangorra em relação à resiliência. Quanto menor a resiliência, maior o risco de desenvolvimento de burnout nesses ambientes estressantes. É um conceito que, por exemplo, a partir do momento que você o estuda, que você o aprende, e também como aplicá-lo, que não é tão simples como parece, e não é tão pobre até como parece, eu diria, isso pode modificar a vida de um profissional, inclusive o desempenho técnico dele, né? A gente pensa em resiliência como, fazendo uma analogia com a área da engenharia civil, como um edifício que é absolutamente rígido e vai resistir a todos os ventos, terremotos, mas é exatamente o contrário. Os edifícios mais resistentes às intempéries da natureza são os que têm um grau de flexibilidade. Então, nos países como o Japão, por exemplo, são os edifícios que, quando houver um terremoto ou um vento excessivo, eles têm uma capacidade de adaptação. Então, se eu estou cansado, eu preciso de descanso. Eu não preciso de mais trabalho. O que vai acontecer se eu não descansar? Eu vou começar a consumir o maior bem de trabalho diferencial que eu tenho, que é minha reserva cognitiva, minha reserva emocional, e aos poucos vai contaminando no sistema hormonal, neurohumoral, todos os órgãos potencialmente do corpo. Então, o conceito de resiliência, entender esse conceito, também vai levar a uma atitude de autocompaixão. Autocompaixão é muito interessante, porque em vários aspectos, né? Mas um deles que me chama a atenção é que ela tem um poder tremendo. A pessoa que, na realidade, é mais capaz de nos amar nessa vida, de nos cuidar, não é a nossa mãe. Claro que nossa mãe, né? Pelo amor de Deus, o que o André está falando aqui, né? Em relação à mãe, claro, mas se tu é capaz de descobrir e visitar o teu próprio eu, a tua própria fonte emocional para ti mesmo, você começa a te agendar uma sessão de massagem, você começa a ligar para os seus amigos para encontrá-los e andar de pé no chão na praia, você começa a ouvir mais músicas gostosas, você começa a fazer micropausas. Quer dizer, você percebe que você está cansado, vai para a janela e olha para uma paisagem, essa micropausa vai, notadamente, através da alteração da dilatação pupilar, ativar mais o seu parasimpático, através da contemplação, e vai liberar, por exemplo, entre outras coisas, endorfinas, serotonina, ocitocina, por exemplo, né? E então, qualquer coisa que se faça, é que a gente tem às vezes um pensamento 880, né, Luísa? Poxa, a solução para a minha vida de estressado é abandonar a medicina. Às vezes algumas pessoas dizem assim, né? Ou largar do emprego, etc. Tal. Mas não. As evidências são ricas em dizer que cada micro hábito, ou hábitos atômicos, como quer dizer aquele escritor James Clear, que tem um livro lindo que eu recomendo, quer dizer hábitos pequenininhos, mas com o poder de uma bomba. Qualquer hábito que você vá agregando na sua vida, na sua intimidade, no momento que você está no banheiro, na sala de descompressão, no contato com os colegas. Por exemplo, a gente está hoje com uma riqueza de evidências de que a mentalidade mais positiva, de mais gratidão, de enxergar o lado positivo, nos protege de uma hiperativação do simpático, por exemplo. Você vai conseguindo caminhar rumo a uma vida melhor. Agora, que a gente tem muitos profissionais que estão na UTI do estilo de vida, se a gente pode dizer assim, certo? Que estão no limite do seu estilo de vida. Isso é verdade. A gente tem casos de suicídio entre médicos, de abandono da profissão. As pesquisas de satisfação são
desanimadoras sobre remuneração, reconhecimento, estilo de vida, qualidade de vida. Então, para esses profissionais, a gente tem, assim, hoje, alguns programas de imersão em medicina do estilo de vida, de treinamento, ou os hospitais deveriam, até as instituições privadas, acredito, oferecer caminhos de solução nesse sentido, né? Porque, assim, uma meditação, uma respiração relaxante de menos de 1 minuto pode ter efeitos comparáveis ao Rivotril, por exemplo, na dose de 0,25 miligramas. Tem uma pesquisa muito interessante a esse respeito, por exemplo. Só ficando em alguns exemplos. Saiu um trabalho feito por uns amigos meus emergencistas da USP sobre a taxa de assertividade de intubação orotraqueal em primeira tentativa em pacientes que fizeram uma técnica, microtécnica e uma respiração antes de iniciar o procedimento. Que legal. Entendeu? Então, realmente, reforçando isso. Gente, que assunto fascinante, hein, André? As pessoas estão elogiando bastante. Teve alguém que pediu para a gente deixar gravada. Todas as nossas lives ficam gravadas, então, se quiser rever depois e enviar para alguém que com certeza você sabe quem pode aproveitar o conteúdo, vai ficar na nossa página da IMED. Estamos nos encaminhando para o final da nossa live, que obviamente vai ter que ter alguns desdobramentos depois disso. Mas queria que você deixasse para as pessoas que estão tão animadamente nos assistindo, empolgadas com o assunto, que orientações que você poderia dar, lato sensu, obviamente, né? Porque você não está fazendo uma consulta e vendo a pessoa dentro do seu contexto, mas assim, lato sensu, que orientações que você poderia dizer para essas pessoas sobre como eu posso melhorar o meu estilo de vida? Legal. Uma excelente pergunta. Entender que a nossa qualidade de vida depende de 3 habilidades, que é como nós somos capazes de lidar com nós mesmos, de como nós somos capazes de lidar com os outros e como nós somos capazes de lidar com o ambiente onde a gente vive. Não conter emoções. Se você não pode colocar as emoções para fora o tempo inteiro, ninguém pode, a não ser os bebês, os pacientes demenciados, certo? Saiba que essas emoções contidas, elas fazem mal, cientificamente falando, elas aumentam as doses de cortisol e adrenalina, a ativação do simpático, em nível subconsciente. Às vezes isso é uma riqueza de assuntos que estão guardados já há muito tempo, e sabidamente isso vai trazer repercussões à sua saúde. Então, desentupa esse cano das emoções, encontre um ambiente para isso, encontre uma forma disso, vai ser psicoterapia, vai ser com alguém de confiança. Comece desentupindo os canos, porque esse é um caminho que é da autenticidade. Quando tentarem lhe ensinar que existe algum caminho, algum segredo, lembre do seguinte: todo caminho faz sentido se for autêntico, se for o caminho da Heloísa, se for o caminho do André. Nunca faça para agradar o guru, o médico ou quem quer que seja. Tem que fazer sentido para você. Comece com pequenas medidas alimentares. Experimente comer de forma mais criativa a salada colorida. Experimente misturar a salada com os alimentos. Amplie o seu conhecimento da cozinha. Isso é super importante, tá? Aprenda a ler rótulos. Acho que é um dos principais conselhos em termos alimentares. Aprenda a ler rótulos para saber quais evitar. Aproveite cada oportunidade que a vida te dá para se movimentar. Se você atrasou para a academia, não tem problema. Você vai malhar 15 minutos como se fosse o último dia da sua vida. Você vai lá 15 minutos. Mas eu me atrasei. Não tem problema. Você vai chegar lá e vai malhar. Mas eu estou sem roupa. Então você vai subir escadas. Você vai se propor a ir no mercado a pé, a usar menos o carro, por exemplo. Na conexão com as outras pessoas, você vai buscar pessoas que vão ter alinhamento com o que você considera que tem valor na vida. Então, os teus valores são talvez a coisa mais importante da sua vida. E buscar companhias que representam esses valores é muito importante para o bem-estar. Se você não se sente bem com certas pessoas, não quer dizer que o problema esteja com você.
Muitas vezes é o grupo ao qual você está conectado que está errado, né? Outra questão, sempre que você puder, por mais boboca que pareça, eu gosto de dizer isso porque assim, ó, quem está lá no centro, o André de 10 anos atrás, sabe, Luísa? Tá lá no meio do furacão, ele não sabe nem por onde começar. É estresse aqui, estresse lá, às vezes dívida, às vezes processo, às vezes todos os tipos de problema que a gente possa imaginar, problema na família. Por onde começar, né? Então, se eu posso sugerir uma coisa interessante, leia algum livro, ou assista algum documentário, ou abra mais a sua cabeça quando você se deparar com estratégias de estilo de vida para melhora da sua saúde, como meditação, mindfulness, contemplação, higiene do sono, conexões positivas, oração, gratidão, psicologia positiva, por exemplo. Então, acho que de forma bem resumida e instintiva, viu, Luísa, eu coloco esses pontos, mas tem bastante coisa. Maravilha. André, super obrigada pelo seu tempo e por ter compartilhado esse conteúdo tão rico e de uma maneira tão generosa conosco. Quero agradecer todo mundo que está conosco até agora. Vamos encerrar nossa live. Daqui a 15 dias, dia 12, a gente vai falar sobre gestão de pronto-socorro. Desejo a todos uma... Ó, o Isola comentou, nunca perder a perspectiva do macro e noção da pequenez no universo. Verdade. Então, eu acho que hoje a gente abre uma janela. Todo mundo que esteve aqui conosco tem a oportunidade de abrir uma janela para um outro olhar da vida e de si mesmos e da própria medicina. Agradeço demais, agradeço a presença de todo mundo. A live, como eu disse, vai ficar salva. Assistam de novo e compartilhem. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite.